Louvado seja o nome do nosso Deus, que conquistou tão grande salvação para nós. Amém? Você pode se assentar. É sobre fé e fé no sobrenatural. E nós temos ouvido muito sobre a palavra. O pastor, nosso pastor Robson, tem colocado de uma maneira tão profunda e de uma maneira tão clara também as verdades, os fundamentos, algumas coisas dos fundamentos da fé. A fé precisa ser fundamentada. Então temos recebido muita palavra, muito ensino das Escrituras, para que a nossa fé seja uma fé fundamentada na palavra de Deus. Nós vemos que fé existe, muitas fé, e fé em coisas erradas. Então, primeiramente, a nossa fé é na palavra de Deus, para vermos o sobrenatural de Deus. Porque se colocarmos fé em outras coisas, podemos até ver o sobrenatural, mas não é o sobrenatural de Deus. E é isso que eu quero conversar com você neste dia. E quero te dar algo para que você comece a se colocar e colocar o seu coração para Deus, para entender o que o Espírito Santo está falando com cada um de nós, o que Ele quer nos lembrar neste dia, o que Ele quer que nós vivamos, que dimensão nós possamos viver. E para isso nós precisamos ter as verdades de Deus muito forte diante dos nossos olhos. Por isso precisamos ler, por isso precisamos conhecer, porque a palavra, as verdades de Deus, elas precisam estar claras diante de nós. Para que quando a gente for conversar, os nossos respaldos das nossas conversas sejam a palavra de Deus, que é a verdade. E não sobre conceitos, sobre achismos, mas sim sobre a palavra de Deus. As nossas conversas, porque é aqui que está a nossa constituição, aqui que está como nós nos portamos diante deste reino no qual Deus veio nos dar conhecimento dele, que é o reino eterno de Deus, e que nós já experimentamos a eternidade desde já, porque temos a Jesus. Então as verdades precisam estar diante de nós. E nós sabemos que para que nós possamos ter essa comunhão com Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque a remissão, o arrependimento, ele tira o nosso pecado através do sangue de Jesus, mas cabe a nós nos arrependermos e serão apagados os vossos pecados. E aí estaremos livres para ter comunhão com Deus e experimentar o mundo de Deus, o mundo sobrenatural, mas tão real e que domina sobre os reinos dessa terra. Então, em Mateus diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Em algumas traduções diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Não é uma igreja, é um reino. É o reino dos céus. Existem os reinos deste mundo, que a Bíblia diz que tudo passará. E virá o reino eterno de Deus, que se estabelecerá aqui na terra. Então, por isso que precisamos, Jesus veio anunciar esse reino, precisamos ter essas verdades diante dos nossos olhos. E Ele veio então anunciar o reino. E quando nós conseguimos enxergar esse reino, é sinal que estamos dentro. Os de fora não enxergam o reino de Deus. Eles são alheios, é como nós vivíamos, alheios à vontade de Deus, alheios a Deus. Eles não veem o reino. Quem vê o reino já está dentro do reino. Essa é a boa notícia, que aqueles que já conseguem ver o reino já estão dentro desse reino de Deus, porque Deus o atraiu. E lá em Daniel 7, eu gostaria de trazer lembrado o que nos fala aqui, 7,13, Daniel 7,13, diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e os fizeram chegar até ele.
foi-lhe dado domínio, glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Todos os reinos deste mundo serão destruídos, mas o reino do nosso Deus se estabelecerá aqui na terra e será um reino de justiça, um reino de paz e de alegria. Nós vemos a bondade de Deus diante de toda a criação. Vemos que o nosso Deus é um Deus bom e Ele vai nos dar o fim que nós esperamos. E o plano dele, que não é frustrado, um dia se estabelecerá. E nós precisamos ter diante dos nossos olhos essas verdades. Que estamos agora sendo chamados para este reino que um dia se estabelecerá 100% neste planeta. Aonde dominará para sempre. Aonde os reinos desse mundo, os reis desse mundo serão destronados para dar lugar ao reino do eterno Deus. E nós precisamos continuamente ter essas verdades, ler essas verdades. E aqui pensar assim nesse domínio de Deus, principalmente quando estamos em problemas, principalmente. Precisamos olhar essas coisas, olhar essas verdades, colocá-las diante de nós, quando parece que algumas coisas acabam, que tem fim. Nós temos que olhar essas verdades que são para nós, para o nosso reino. E Jesus diz, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Nós vimos uma série sobre esse fundamento do novo nascimento. Então, se nós nascemos de novo, nós podemos ver esse reino de Deus, esse domínio de Deus. E aí Ele deve dominar as nossas casas, domina os nossos lares. O que é o reino? É um reinado no qual o rei domina. Então, quando eu digo, venha o teu reino, Jesus, eu estou dizendo, Jesus domina a minha casa, reina na minha casa. É isso que eu estou dizendo, aquela oração do Pai Nosso, venha o teu reino, venha o teu domínio, porque muitas vezes sentimos um domínio de trevas sobre as nossas vidas. E aí cabe a nós dizer, aqui reina o Senhor Jesus. Aqui o reino é de Deus. Aqui o domínio é de Deus. Cabe a nós que sabemos quem somos para falar isso e para dizer que reina o Senhor nas nossas casas. E nós precisamos viver nessa dimensão desse reino. Não somos mais desse mundo. Jesus diz, olha só, Jesus diz para aqueles que permanecem no pecado, Ele falou, vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Para aqueles que querem permanecer no pecado, Ele disse, vocês vão morrer no vosso pecado. Mas para os discípulos, Ele diz assim, vocês não são daqui, como eu também não sou. Então não somos daqui, o nosso reino é outro. Por isso o domínio do rei precisa estar reinando nas nossas casas. Por isso que precisamos entrar no sobrenatural de Deus. Por isso precisamos ativar o sobrenatural nas nossas casas, nas nossas vidas. Deus coloca armas poderosas nas nossas mãos. E nós precisamos usar como filhos do Todo-Poderoso. Há um poder liberado para nós. Vocês serão testemunhas, diz a palavra. O Espírito de Deus desce sobre vocês e vocês serão testemunhas. Se nós não damos lugar para que esse poder de Deus venha, como eu vou ser testemunha? Eu vou testemunhar o quê se eu deixo o meu casamento sendo destruído? Se eu deixo os meus filhos à mercê do inimigo? Como? Como eu vou ser testemunha? Nós temos um poder liberado para nós. E temos que ter a fé. Uma fé bem fundamentada, é claro, na palavra de Deus. Mas temos que crer que o sobrenatural de Deus está à nossa disposição. E nós precisamos ativar esse sobrenatural de Deus. Precisamos viver nessa dimensão. Não somos daqui. Os negócios não vão bem. Eu vou fazer o que eu posso. Eu não sou daqui. O casamento ainda não está de acordo, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo. Eu não sou daqui, eu sou eterno. Eu não sou como os demais. Nós não somos do mundo. E existia um momento onde
Jesus, ele faz o primeiro sinal, diz a Bíblia. Foi lá naquele casamento, lá de Caná da Galileia. Jesus não estava muito disposto a fazer aquele primeiro milagre. Jesus entendia que talvez não estava bem na hora, mas ele realiza. Ele realiza aquele milagre. Então ali em João 2, nós vemos o texto todo falando que Jesus foi a esse casamento. E aí nisso nos mostra a nossa vida comum. A nossa vida comum, os nossos momentos, a festa de aniversário das crianças, as nossas coisas. E Jesus estava lá no meio dessa situação de uma festa. Imagine você, uma festa de aniversário ali, ou mesmo de casamento. E Jesus está ali. E Jesus olha todas as necessidades. Ele estava ali. E aí, então, a mãe de Jesus, Maria, pede para ele. Acabou o vinho. E vinho era muito importante numa festa. E aí, então, Jesus pega algo que tinha lá. Ele pede para eles pegarem água. Era água. No natural era água. Mas ali o texto Jesus disse, encheia de água as talhas. E elas, ali no 7, e eles as encheram totalmente. Você consegue imaginar aqueles que foram encher as talhas? O que eles pensavam, gente? O que eles pensavam? Nós precisamos de vinho. Nós precisamos de água para distribuir para essas pessoas. Nós precisamos de vinho. Mas eles encheram as talhas. Quantas vezes nós podemos ficar que nem eles? Eu imagino que eles eram pessoas normais como nós. E eles também pensaram. Eles nunca tinham visto um milagre. E eles pensaram, nós estamos enchendo de água, mas vamos encher. Quantas vezes nós precisamos colocar a água e crer no milagre? Eu acho que colocar a água é fazer aquilo que é possível, mas crer no impossível. E Jesus disse, enchei as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre de sala. Então agora eu não sei se quando eles tiraram a água para levar para o mestre de sala para provar, eu não sei se na hora que eles tiraram já era o vinho, ou foi quando o mestre de sala provou, eu não sei se na hora eles continuaram enxergando vinho ou água. Mas o certo é que o sobrenatural, o mundo de Deus estava acontecendo ali. E eu tenho uma convicção muito grande no meu coração que Deus quer realizar os seus milagres. Deus é um Deus de milagres. E quando eu falo milagres, eu falo também de um grande milagre do novo nascimento. Do grande milagre de eu enxergar o reino dos céus. Do grande milagre onde eu sou transformado. Do poder de Deus em mim. O milagre de eu experimentar paz no meio da aflição. Esse tipo de milagre também eu incluo nisso. E aí diz o 9, tendo o mestre de sala provado da água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve do inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E o que nós vemos isso? Jesus, quando tem o dedo de Jesus, quando tem o dedo de Deus, tudo é melhor. Tudo é melhor. Nós experimentamos algumas coisas na vida e a gente sabe dizer que foi o dedo de Deus. Que foi de Deus. Porque tudo dele é melhor. Tudo que tem o dedo de Deus, Ele faz melhor. Nós podemos fazer de um jeito, mas Deus em nós faz muito melhor. Nós, mulheres, podemos ser boas esposas, mas Deus em nós nos faz ter algo a mais, além do que qualquer mulher. A mesma coisa os homens. Deus dá a força para o homem. Uma força especial para o homem, que não dá para a mulher.
E essas coisas vêm de Deus. Você, homem, pode se esforçar, mas você pode contar com o sobrenatural de Deus. Um homem de Deus. Um homem cheio de tudo aquilo que Deus planejou. Com a força, com a sabedoria que vem de Deus. Porque o sobrenatural está à nossa disposição. O natural nós fazemos. Mas nós precisamos contar com o sobrenatural de Deus. E aqui nós vemos então nessa história, nesse relato, podemos observar, era água, mas virou vinho. A situação é assim. E nos detemos ali na água. E não cremos o suficiente que ela pode virar vinho. Que aquela situação pode reverter, que com a ação de Deus, é isso que eu gostaria que você ficasse, que você saísse daqui, não só impactado, mas desafiado a ativar o sobrenatural na sua vida. Nós temos recebido bastante palavras, fundamentos, para fundamentar a nossa fé, para que possamos colocar o sobrenatural em ação, dando lugar para que o Espírito de Deus se mova e grandes coisas Ele faça. E nós vemos muitas ocasiões onde Deus mostra, quando não tinha pão e apareceu pão, quando 5 pães e 2 peixinhos viraram muitos 1000 pães, peixinhos e tantas outras coisas. Quando nós vemos também a história da viúva de Serepta, que não tinha, só tem um bocadinho de farinha e de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho e depois vou morrer porque não tenho mais mantimento. Aí o profeta chega e dá uma palavra de Deus, e ele diz assim, a farinha da botija, ela não vai acabar e nem o azeite. E assim se cumpriu. E nós vemos uma outra situação onde a mulher teria que vender seus filhos porque não tinha mais como sobreviver. E o sobrenatural foi ativado ali porque ela creu. O que o profeta disse para ela? O profeta Eliseu diz assim, ele falou, o que você tem em casa? Sempre nós temos alguma coisa. Você não tem mais amor? Um pouquinho você tem. Sempre nós temos. Você não tem paciência? Um pouquinho você tem. Sempre nós temos alguma coisa. Sempre nós temos alguma coisa. E o profeta disse, o que você tem em casa? E ela disse, eu só tenho azeite. Pois bem, é com o que você tem. É com o que você tem que Deus faz os milagres da vida. É com o que você tem. Talvez você olhe financeiramente e você diz, não tem. Mas Deus quer fazer com o que você tem. Ele quer multiplicar o que você tem. E aí Eliseu disse, vai buscar vasilhas. Você imagine aquela mulher, naquela situação de escassez. E o profeta ela disse, eu só tenho um pouco de azeite. Vai pedir vasilhas. Talvez ela foi no caminho pensando, para que será que é as vasilhas? Para que será? Para que será que é as vasilhas? Mas ela foi. Ela fez a forma. Ela trouxe a vasilha para que o milagre acontecesse. Por que Eliseu disse para ela pegar as vasilhas? Não poderia ter colocado um pouco de azeite só para ela ali? Mas não, vai lá, pede tudo que tu arrumar de vasilha. E ela arrumou. Foi pedir para os vizinhos e arrumou. E enquanto tinha vasilha, tinha azeite para encher. Daquele único que ela tinha. O sobrenatural em ação. O sobrenatural em ação em cima daquilo que ela já tinha. É em cima disso que Deus quer derramar. É em cima disso. E aí Jesus, ele disse, em certo momento, ele falou, encontrará o Filho do Homem fé sobre a terra? Jesus censurou muitas vezes a falta de fé. Porque a falta de fé nos faz ficar no natural. Andamos naturalmente como todo mundo. A nossa vida é igual a todo mundo. Mas nós não somos daqui. Nós somos de um reino eterno, o reino de Deus. O soberano, aquele que fez a terra. Aquele que dá uma palavra e o sol não se move do lugar. E o mar não vai além. É esse poderoso que é o nosso rei, que é o nosso soberano.
E aí em Marcos 9, 23, Jesus respondeu: se podes, tudo é possível que crê. Um homem veio e trouxe diante de Jesus seu filho. E Jesus perguntou sobre o filho. E ele disse: é desde criança que ele cai, ele espuma, ele range os dentes. Ele estava endemoniado, ele estava possesso por espíritos malignos. E Jesus, ele disse: se tu pode, faz alguma coisa por mim. E Jesus diz então: se podes, tudo é possível ao que crê. E Jesus então deixa livre aquele menino que desde a infância. Você acha que endemoniados era só para aquela época? Hoje não existe mais pessoa endemoniada. Hoje não existem mais demônios no corpo da pessoa. Os demônios estão por aí, é só nós ligarmos a TV e nós vemos o que eles estão fazendo. Os noticiários contam direitinho o que ele está fazendo. Então os demônios, eles entram, eles perturbam, eles se apossam de pessoas. Eles dominam as pessoas nos vícios, eles dominam, eles estão ali. Mas a Bíblia diz que por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Precisa se manifestar ali o Filho de Deus, para destruir aquela obra do diabo naquela casa. Então, quantos pais creem? Tem uma ação maligna ao redor do meu filho? Pais, vocês têm perguntado isso para o Senhor? Senhor, tem alguma obra maligna rodeando o meu filho? De repente o filho começa a ficar triste. Você se pergunta, pai, por que ele está triste? O que será que está acontecendo com meu filho? Será que não tem uma perturbação maligna? Pai, protejam seus filhos espiritualmente, protejam. Porque não se enganem, a Bíblia diz que temos um adversário que anda ao derredor de nós, rugindo como leão. Ele vem, se tem espaço ele entra, se não tem ele dá uma volta, mais tarde ele volta. Porque não tem demônio para todas as pessoas. Não tem um demônio para todo mundo, não tem. Como diz a Bíblia, certa parte caiu dos anjos dos céus, viraram demônios, mas não tem para atazanar cada pessoa. Então eles vêm, realizam uma obra, depois eles saem, depois eles voltam para ver se aquela obra realmente aconteceu, eles agem nos casamentos, depois eles voltam para ver se pôr mais lenha na fogueira e assim por diante. Com os filhos também. Será que tem fé? Será que Jesus encontra fé em vocês, pais? Será que tem filhos oprimidos? Filhos com perturbação do inimigo? O inimigo tem um plano de destruição para cada um, mas nós contamos com o sobrenatural de Deus, que vem em nosso favor. Mas nós precisamos ter fé, Ele precisa encontrar fé em nós. Precisamos crer no sobrenatural de Deus. Crer que a água vira vinho. Crer que o azeite não acaba, que a farinha não acaba. Ver até na nossa despensa, ver os milagres. Nós podemos. Creio que Deus se alegra com isso. Será que ele vai encontrar fé num casamento aparentemente destruído? Será que ele vai encontrar fé para restaurar? A fé ativa o sobrenatural de Deus sobre o natural e o transforma. Nós não podemos depender só do reino natural. Você é do sobrenatural. Você é de um reino eterno. Nós somos de um reino eterno. Não podemos contar somente com o natural. E é a nossa fé que vai ativar. E nós precisamos ter diante de nós quem é o nosso Deus. Quem eu sou. E quem é o nosso Deus. Muitos têm a fé para ser salvo. Essa é fácil. Todo mundo quer salvação. É fácil. Mas para só na salvação. Tem fé para ser salvo, mas não tem fé que Deus pode transformar coisas, que Deus pode operar curas. E aí, eu peguei um salmo
que fala da grandeza de Deus. Para mim, mostra esse Deus. E é nessas horas de dificuldade que a gente precisa ler essas coisas. É o Salmo 93, do 1 a 4, nos fala, uma parte aqui diz assim: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido do mar. Você está na dificuldade, você fala: o Senhor é mais poderoso do que esse bramido de mar na minha vida. O Senhor é mais poderoso, o Senhor é mais poderoso. Fala 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Fala: o Senhor é mais poderoso. Sabe por quê? Porque a palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela vai, a palavra de Deus, ela vai, reverbera, bate no trono de Deus. Ela vai mais veloz do que a luz, do que o som. Ela bate no trono de Deus e reverbera, trazendo o poder do trono de Deus para nós. Trazendo esse poder. Então o Senhor nas alturas é mais poderoso. Você está com dificuldade nas suas emoções? O Senhor é mais poderoso do que esse turbilhão que está me atormentando. O Senhor é mais poderoso do que o bramido do mar, do que o bramido das dificuldades. O Senhor é mais poderoso. Vai proclamando isso, em vez de proclamar o medo. Vai proclamando isso, que você ativa o sobrenatural de Deus. E um salmo que eu gosto muito e eu uso muito é o Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Você confia no Senhor? Aqui diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala e permanece firme para sempre. Os ventos podem soprar e você está firme. E cada vez você sai mais firme ainda. Lembra a palavra que eu preguei sobre enraizados? Você está enraizado em Deus, você fica firme, vem qualquer vento, cada vez fica mais forte ainda. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quando eu comecei a proclamar isso, eu não tinha fé suficiente. Eu dizia como um papagaio: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Como um papagaio, eu repetia. Até que isso ficou verdadeiro dentro de mim. Hoje eu tenho certeza, hoje eu tenho convicção que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós temos que repetir a palavra, porque a palavra tem poder de realizar aquilo no qual ela é destinada. Não podemos nos contentar com o natural. Jesus disse que nós não somos deste mundo, nós somos de Deus, somos do reino de Deus. O nosso rei é o Senhor. Em João 17, que Jesus diz: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Eu sou outro tipo de gente. Se não nos abrirmos a presenciar o sobrenatural, como seremos as testemunhas de Deus? O poder é liberado para nós: sereis minhas testemunhas, eis que descerá sobre vós o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai envolver, como falou para Maria, o poder do Altíssimo te envolverá. E nós podemos fluir no sobrenatural nas nossas casas. Você pode chegar hoje na sua casa e olhar para a sua casa diferente, para o seu lar, e poder proclamar: o sobrenatural vai estar aqui na minha casa. Não vivemos só do natural, mas o sobrenatural está aqui. Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Tu és a nossa herança, Senhor. Tu és, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Nós temos um testamento, nós temos promessas, e as promessas deste livro é a nossa herança. É a nossa herança. Precisamos confiar nessas promessas. E eu quero finalizar contando uma história. Sabe aquelas histórias que não se sabe se é lenda ou é história ou é verdadeira? Então, uma história no meio dos índios. E essa história faz muito tempo que me tocou muito. Assim, que realmente achei ela, escrevi, deixei lá e nunca mais esqueci. Eu acho que ela cabe para nós pensarmos hoje. Então era assim, dizem eles lá no meio dos índios, que os meninos, quando chegassem a certa idade, eles passariam por um ritual no qual eles depois seriam reconhecidos como homens. Judeus é o bar mitzvah. Aí a criança é considerada já um homem, a idade adulta. Então ali eles tinham que fazer algo para que depois eles fossem considerados. Então eles levavam para o meio da floresta. E aí no final da tarde eles iam para lá.
Quer dizer, a experiência era de cada um. E nenhum deles podia contar para o outro. A experiência era de cada um. Então, chegava lá aquele pai com aquele filho, no finalzinho da tarde, e ele vendava os olhos do filho. Colocava a venda nos olhos do filho, o filho sentava lá no topo da montanha, e ele iria ficar toda noite na montanha e não poderia remover aquela venda nos olhos dele. Até que os raios do sol viessem, daí ele poderia tirar a venda dos olhos. E ele não podia gritar por socorro para ninguém. Acontecesse o que acontecesse, ele não podia. E aí, depois disso, ele se tornaria, então, reconhecido como um homem. E lá, então, ele poderia estar amedrontado, mas ele teria que conviver com aquele medo, pelo menos por aquela noite. E aí ele, imagina, ele começou a ouvir o barulho. No meio da noite, numa montanha, ele começou a ouvir o barulho. Os animais podem naturalmente chegar até ele. Ele talvez escutava passos que podiam chegar. E algum animal podia ferir ele, algum inseto, alguma cobra podia picar. Tinha todos os perigos diante dele ali. Ele podia passar frio, e aí não poderia comer também. E o vento soprando, talvez um vento muito forte, sacode as árvores, e tudo se move, e ele não pode ver nada, ele está ali com a venda nos olhos. E aí, após aquela noite horrível para ele, sempre pensando, e se vier um animal, e se vier uma cobra, e se vier isso, e se vier aquilo. E aí, após aquela noite horrível, o sol aparece. E aí a venda é removida. E então ele descobre que o seu pai estava sentado a noite inteira ali, perto dele. E ele então vê o seu pai ali, que estava ali para proteger, só que ele não sabia que o pai iria ficar com ele, porque se ele soubesse que o pai estava com ele, seria totalmente diferente. Ele teria ficado tranquilo, ele até dormiria ali. De tão tranquilo que sabia que o seu pai estava ali para defender ele de qualquer coisa que estivesse ali. Mas ele não sabia que o pai ficou a noite inteira ali. E eu penso que essa ilustração pode mostrar também as nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos como se os nossos olhos fossem cobertos. Não conseguimos enxergar saídas, soluções. Não conseguimos enxergar. Mas como esse menino, o pai estava ali o tempo inteiro. Deus está conosco o tempo inteiro. Deus está olhando todos os perigos que nós enfrentamos. Deus está ali olhando para nós. A Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Tem um texto que fala assim, que Deus se inclina para dar de comer. Ele diz, eu aspejo água pura sobre vós, que vos purificarão. Davi falou assim, ele me tirou de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios. E ele diz, ele se inclina para dar de comer. É esse pai que adotou cada um de nós. Não é todos, é cada um de nós. É eu. É personalizado. É filho. Ele olhou e escolheu. Filho tem nome. Filho é único. Cada um de nós somos únicos para Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos trouxe a salvação. E Ele nos trouxe também infinidade de promessas que podem ser ativadas. Ele deixou à nossa disposição o sobrenatural de Deus. O Espírito Santo está conosco. Todo o poder que nós precisamos já está dentro de nós. O Espírito de Deus estava sobre a terra quando ela foi formada. Diz a Bíblia que Ele pairava sobre todo esse universo. Ele pairava, agora Ele está habitando dentro de nós. Mas como está o Espírito Santo aí? Sufocado? Apagado? Como está o Espírito Santo? Ele pode realizar a sua obra de poder?
Ele pode. Você deixa o Espírito Santo realizar as grandes obras. Quando você crê, você se une. E o Espírito Santo realiza os grandes feitos. O Espírito Santo veio sobre Jesus, homem. Porque Jesus foi destituído do seu poder. Ele deixou o poder do céu para vir. Ele deixou a realeza para vir. E aí depois ele recebeu o Espírito Santo como nós recebemos. E ele fez grandes milagres. Grandes coisas fez. Com o Espírito Santo que habitava no Jesus homem. Jesus continuou sendo Deus. Mas ele destituiu o poder. Para se tornar um como nós. Para nos entender. Por isso ele é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa. Ele é por nós. Ele é o nosso intercessor. E nós podemos saber o que está no coração do nosso Pai através do Espírito Santo. O Espírito Santo as profundezas de Deus para revelar o que Ele quer para nós. Se você quiser curvar a sua cabeça, você tem algo para dizer para Deus? Depois de ouvir essa palavra, será que alguma coisa precisa mudar na sua vida? Será que Ele pode olhar para você e encontrar fé?